Agora os detalhes de uma história de horror e mistério que repercutiu em todo o mundo. Nossa equipe mostra quem são os canibais de Garanhuns, mentes doentias responsáveis pela morte de pelo menos 3 mulheres. A investigação comprova que eles comiam carne humana e provavelmente roubaram a filha de uma das vítimas. É o que você vai ver com Afonso Mônaco na reportagem da semana. Jéssica Camila Pereira, 17 anos. Uma jovem que tinha uma filha de pouco mais de 1 ano, atraída por uma oferta de emprego de uma mulher chamada Isabel. Essa senhora apareceu lá onde eu estava trabalhando, a Isabel, com a Bíblia de lado, dando uma de que a mulher era muito santa. Disse que tinha um emprego para minha filha, com a minha neta. Que esse emprego era bom, que ajuda muito. Aí eu desconfiei, como eu sou pai, eu desconfiei, eu digo, minha filha não vai para nenhum canto, não. Isabel insistiu por mais alguns dias, até que conseguiu aliciar Jéssica, que foi atrás do trabalho e levou a filha junto. No terceiro dia, minha filha me enganou, disse que em tal canto, veio para onde viu essa senhora, essa bandida, a Isabel. Aí essa Isabel pegou, carregou minha filha com a minha neta, foi dessa data que até hoje. Nunca mais viu? Nunca mais vi. Ele perdeu a filha em 2008, esquartejada por 3 assassinos. Isso é um monstro. Isso não se vai com o ser humano. Porque eu, como pai, só Deus é quem sabe o meu sofrimento. Além de Jéssica, Gisele e Alexandra também foram mortas pelos 3 que ficaram conhecidos em todo o país como os canibais de Garanhuns. Gisele Helena da Silva, 30 anos, mãe de 2 filhos, foi morta no final de fevereiro deste ano. O negócio dela era trabalhar, e do trabalho, quando ela chegava, tomava banho e ia para a igreja. Era o trabalho dela, só era isso, trabalhar e ir para a igreja. Alexandra Falcão da Silva, 20 anos, mãe de 3 filhos, também foi assassinada há 40 dias. O que o senhor acha dessas pessoas? Que não são humanos. Não são humanos de jeito nenhum. Diz que são doidos, não tem nada de doente, não tem. Gisele e Alexandra foram mortas em Garanhuns, a 228 quilômetros de Recife. Jéssica em Olinda, ao lado da capital pernambucana. Nesta casa em Garanhuns, moravam Jorge, Isabel e Bruna, um triângulo amoroso. 3 assassinos suspeitos de praticar o canibalismo em nome de uma seita chamada Cartel. Um grupo que, segundo a polícia, foi criado e era mantido apenas pelos 3. Segundo eles, a missão da seita era conter o aumento da população. Por isso, as vítimas eram sempre mulheres. Eles falam que se trata de uma seita, de um ritual. O que o senhor acha disso? Isso é coisa do diabo, isso é coisa mesmo do coração deles, que são coração de pedra, é a mente podre. O líder dos criminosos é Jorge Negromonte Silveira, de 50 anos. Formado em educação física, deu aulas de karatê, ginástica e dança. Ele escreveu um livro, Revelações de um Esquizofrênico, em que conta capítulos de sua vida. Em um deles, ele detalha a primeira crise psicológica. Foi na festa de casamento dele. Jorge conta que inúmeras perguntas vieram à mente. Bel, a Isabel, que também faz parte do grupo, era a noiva. Ela corre para a casa de um vizinho. Ela estava com medo da crise de Jorge. Jorge também escreveu e produziu um filme caseiro. É uma história de terror. A trama mostra uma mulher, interpretada por Isabel, que perde o marido e começa a ser assombrada pelo espírito dele. Jorge faz o papel de um amigo do casal que se interessa pela viúva. Estou ocupada lavando os pratos. Em uma das cenas do filme, a viúva acaba atacada pelo amigo, com sinais nítidos de canibalismo. Jorge ainda registrou em desenhos os pensamentos de uma mente perturbada. São desenhos que mostram corpos aos pedaços. Um homem nu sem cabeça, enterros e caveiras. O que Jorge queria dizer com tudo isso é um enigma para os psiquiatras tentarem resolver.
Mas ele conseguiu 2 seguidoras, a mulher Isabel e a amante Bruna. A seita criada por Jorge matou pelo menos 3 mulheres, apresentadas no começo dessa reportagem: Gisele, Alexandra e Jéssica. Gisele e Alexandra foram mortas a facadas aqui na casa de Jorge, em Garanhuns. A casa foi queimada pelos vizinhos revoltados. Veja só, ela está praticamente destruída. Os corpos das mulheres foram encontrados no quintal. Estavam nesse buraco aqui. Na casa morava também uma criança de 5 anos, possivelmente a filha que Jéssica levou para a entrevista de emprego antes de morrer. A criança é testemunha de todos os assassinatos. Ao chegar na casa para prender o trio, a polícia teve uma surpresa. Levamos a criança a um local, a um quarto reservado e começamos a conversar com todo tato com ela e mostramos a foto de Gisele. Foi quando ela reconheceu a Gisele. E aí nós perguntamos, ela foi embora? A criança afirmou que não. A gente disse, então onde é que ela está? Ela disse, olha, meu pai mandou para o inferno, palavras da criança, né? E aí começou a disse que ela estava enterrada no quintal. Ela afirmou que o pai teria arrancado a cabeça da vítima, né? Então isso tudo nos leva a crer que toda essa atrocidade foi feita na presença dessa criança. A polícia chegou até os acusados depois de rastrear um cartão de crédito de Gisele, desaparecida desde 25 de fevereiro. Nestas imagens, Jorge e Bruna fazem compras em uma loja e pagam com o cartão. Assim que foram presos, os criminosos adicionaram à história um detalhe macabro. Disseram à polícia que praticaram canibalismo com as 3 vítimas. Vocês comeram que pedaço da carne dela? Isso aí, pedaço normal dela, colocou o fígado e a parte do corpo. Carne normal. Comeram do fígado e da carne normal. Comeram do coração também. Vocês deram também para a criança. Ela comeu também, fez parte. Isabel, a mulher de Jorge, costumava vender salgadinhos nesta e em outras ruas aqui da cidade. Ela contou aos policiais que chegou a fazer empadinhas e bolinhos com as carnes de Gisele e de Alexandra. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne sim dela. Certo. E fez a empada? Fiz. E vendeu? Vendi. Maria Shirley é secretária e conta que sempre comprava os salgados de Isabel. Como é que ela oferecia? Me dê uma ajuda, por favor. Estou precisando. Aí muitas das vezes a gente, quando não comprava, ajudava ela com dinheiro. Você acredita que você comeu? Eu acredito que sim. Te dá alguma... Dá sim. Agora dá sim. Estou até com medo de comer carne. O canibalismo é visto com terror em praticamente todo o mundo. Personagens canibais já foram vistos nas telas de cinema. Em O Silêncio dos Inocentes, Anthony Hopkins interpreta um canibal. Jesus Cristo! Já em Sweeney Todd, um barbeiro vivido por Johnny Depp assassina seus clientes enquanto uma quituteira pega os restos mortais para assar tortas, salgados que viram sensação em Londres. Na vida real, um caso que chocou o mundo foi o do técnico de informática alemão conhecido como o Canibal de Rotemburgo. Ele procurava na internet pessoas que quisessem experimentar carne humana. 400 pessoas se mostraram interessadas e um homem aceitou ser devorado. O canibal experimentou a carne junto com a vítima, depois a matou. Em 2006, o canibal de Rotemburgo foi condenado à prisão perpétua. Os canibais de Garanhuns também foram destaque na imprensa internacional. O líder Jorge registrou o livro Revelações de um Esquizofrênico em Cartório. Em um dos capítulos, ele descreve como foi o assassinato de Jéssica, a primeira vítima. Os gritos da adolescente do mal são ocultados pelos trovões. Pego a faca e lhe dou um golpe forte e preciso, atingindo a sua jugular. E aqui nesse caderninho da Bruna, no dia 3 de março de 2012, 13 de março passado agora, ela fala
da segunda missão, que eles chamam de missão. Ou seja, a primeira missão teria sido a Jéssica, e aí a segunda missão, ela diz que eu e Monte, que é o Jorge, fizemos a eliminação de um ser. Tudo deu certo, graças a Deus. Porém, todo cuidado é pouco, pois nada paga a liberdade. Estamos nos preparando para uma terceira missão. Quer dizer, uma terceira missão que justamente seria o assassinato da Alexandra. Seria a terceira vítima. Por enquanto aqui, eles falam apenas em 3 vítimas. Agora, a polícia calcula ou investiga a possibilidade de ter havido outros crimes. Nos interrogatórios, principalmente de Isabel, ela cita, né, que teriam sido cometidos outros 5 crimes. Né? Não aqui. Seria na Paraíba, em Recife e em Olinda. A polícia continua a escavar o terreno da casa de Jorge, em Garanhuns. Na manhã de sábado, a polícia de Pernambuco levou os criminosos até uma casa próxima de onde eles moravam em 2008, em Olinda, onde o corpo de Jéssica teria sido enterrado. No local, foram encontrados pedaços de ossos. O material vai passar por exame de DNA. Especialistas agora vão analisar o comportamento dos canibais de Garanhuns. Nos textos que escreveu, Jorge diz ter um transtorno mental, a esquizofrenia paranoide. Mas isso precisa ser confirmado pelos cientistas. Essa especialista, por exemplo, duvida. A esquizofrenia paranoide é um tipo de esquizofrenia em que a pessoa tem delírios e alucinações durante o surto. Fora do surto é uma pessoa que tem um contato social muito pobre. Ela tende a se isolar do contato social, é uma pessoa que mantém mal as relações com as pessoas que estão ao redor dela, então as relações familiares são ruins, as relações com a mulher são ruins, com os filhos. É difícil um paciente esquizofrênico paranoide se declarar esquizofrênico paranoide. No livro, Jorge também conta que ficou internado várias vezes em hospícios e manicômios e que só veio morar aqui em Garanhuns há quase 3 anos, porque uma médica aqui do CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, se ofereceu para cuidar do caso dele. Jorge tomava remédios de venda controlada, que retirava de graça na farmácia popular. Ele já vinha pegando já uns 4 a 5 meses, se eu não me engano. Para a médica psiquiatra, é difícil definir de qual transtorno Jorge sofre. Com as poucas informações que a gente tem desse caso, o que é possível concluir somente é que ele é um predador. Ele agiu de maneira predatória, ele escolheu as vítimas, provavelmente ele deve ter escolhido vítimas vulneráveis, que ele pudesse atacá-las para conseguir atingir o seu objetivo. O predador usava as 2 aliadas, Isabel e Bruna, para atrair as presas. Essa moça acredita que quase foi vítima dos criminosos. Ela não quer ser identificada, mas conta como foi abordada por Bruna. Ela me parou, pediu para me dar uma entrevista. Eu disse que eu estava sem tempo, que outro dia eu dava. Ela disse, não, mas só são algumas perguntinhas. Aí ela insistiu um pouco, sendo que eu não dei bola, fui embora. Eu percebi que ela não tinha me seguido nem nada. A garota ainda sente medo. Você saber que poderia estar no lugar daquelas meninas, você fica meio nervosa, né? Com medo e tal. Mas eu tô levando a vida. Uma das vítimas dos canibais merece agora um cuidado especial. A menina de 5 anos que vivia com o trio e que provavelmente é filha de Jéssica, a primeira vítima, está sob proteção da justiça. A criança está totalmente fragilizada. Ela vivenciou experiências macabras que somente a ciência e, acima de tudo, Deus podem explicar. E o que nós podemos fazer neste momento é garantir a aplicação efetiva de todos os direitos da criança. O pai e a tia de Jéssica já cederam amostras do sangue para exame de DNA. A juíza da Vara Regional da Infância e Juventude disse que é possível a família obter a guarda da menina. Se porventura for constatado vínculo biológico após o exame de DNA, a Justiça irá realizar, através de uma equipe interprofissional, diligências
a fim de verificar qual parente biológico oferece uma melhor condição de ficar com essa criança, uma melhor condição em termos emocionais, não necessariamente financeiro, mas a família que oferece o melhor ambiente para essa criança. A volta da neta pode ser uma pequena alegria em meio a tanta tristeza. Eu quero a minha neta de volta, eu peço à autoridade, à justiça, ao juiz, que vê se eu mereço e não mereço. Porque não é só dinheiro que faz uma criança ficar boa.